Hoje nós vamos conhecer um pouquinho desse brinquedo, entre aspas, né? É mais um brinquedo de colecionador, não é um brinquedo de criança. É o Revolt 30. Nós vamos aqui desembalar esse barquinho. É um barco de alto desempenho e ele chega a fazer até 65 milhas por hora, que seriam 110 km por hora. É dessa forma que ele vem na embalagem. Nós vemos o barco aqui acomodado em isopor, e nessa caixa aqui nós vemos o controle remoto dele. Nós vamos já dar uma olhadinha no controle remoto. Ele vem também com uma base de apoio, que é essa base de apoio aqui, para que você não faça nenhum dano à parte do motor. Nós vemos aqui a traseira dele, vemos que as peças são de metais, né? São peças bem resistentes. O propeller também é de metal, então nós temos que ter cuidado com o manuseio para que não haja nenhum incidente. Isso aqui são os estabilizadores, que vai fazer com que o barco possa navegar com a velocidade que ele navega sem virar. E aqui nós vemos também outros dois estabilizadores aqui dentro. Então é dessa forma que nós vamos apoiar o barco para poder trabalhar com ele. E antes de abrirmos e mostrar como é o Revolt 30 por dentro, eu vou mostrar a vocês o controle remoto. Esse é o controle dele. E a antena é uma antena pequena, mas é uma antena de longo alcance. Você pode usar ele até ele sumir de vista e você vai continuar tendo o controle dele. Nós temos aqui o ajuste da rotação do motor, temos o ajuste da rotação da base que vai direcionar o barco. Se fosse um volante de carro, que é onde você vai virar para a direita, virar para a esquerda. É nessa parte aqui que nós vamos acelerar o barco. Obviamente não há nenhum retorno, nenhuma marcha ré. Então vamos abrir aqui o Revolt 30. E eu quero dizer a vocês que quem tiver vontade de adquirir um Revolt 30 no Brasil, vai entrar em contato comigo pelo e-mail que aparece aqui embaixo, wallace@wallacemoura.com.br. Entre em contato que eu vou dar para você quais são as dicas para você poder adquirir o seu Revolt 30 no Brasil. Tá? Nós temos aqui a capinha, retiramos a capa, é só encaixe. E vamos ver aqui como é o Revolt 30 por dentro. Temos aqui é o controle de direção do barco, e aqui é o controle que vai evitar que a bateria vá até o final na hora que você estiver utilizando o barco. Tá? Por que evitar que a bateria vá até o final? Por dois motivos. Um, para você poder trazer o seu barco de volta, né? Que está no meio da lagoa, está no meio da praia. Você precisa de uma bateria, uma força extra para poder resgatar o seu barco. Então você vai sentir que o desempenho do barco vai diminuir, e isso vai te dar a dica, é hora de trazer o barco de volta e recarregar a bateria, né? E também esse aqui é o que controla, né, toda a recepção com o controle remoto. Então nós temos aqui toda a parte eletrônica dele e um motor de alto desempenho, um motor potente, que ele é resfriado pela própria água. Então a água ela vai entrar nesse buraquinho que está aqui, vai passar por esse conduíte, passa por dentro do motor, resfria o motor e passa por dentro desse controlador da bateria, que também esquenta, para resfriar, e a água sai por aqui. Então é um resfriamento à água. E aqui no meio nós vemos uma parte que é destacada, que eu posso utilizar duas ou uma só bateria. O melhor desempenho eu considero que seja utilizar sempre duas baterias, até porque qualquer problema na bateria, você vai trocar só uma, que seria mais barata do que essa outra bateria de 4 células, que ficaria alojada aqui no meio, que é uma bateria mais potente. Então eu vou retornar aqui
com essa capa e aqui nós vamos colocar as duas baterias. É interessante dizer que o Revolt 30 ele não vem nem com bateria e ele não vem com carregador de bateria. São duas coisas que você compra separado e que obviamente você compra outros modelos de barco que também podem utilizar esse mesmo material. Então por isso que o fabricante prefere vender só o barco e não vender os acessórios juntos. Porque se vendesse toda a vida que você for comprar um novo modelo, ter que comprar também bateria e ter que comprar um carregador, você estaria pagando mais caro por isso. Então eles vendem só o barco e você adquire o seu carregador e adquire a sua bateria separadamente. Tá? A bateria que nós vamos utilizar no Revolt 30 são duas baterias de 2 células de 7,9 volts e 500 amperes. Então essa aqui é a bateria que nós vamos utilizar no Revolt 30. Então são duas baterias que você vai ter que adquirir e um carregador para baterias, no caso aqui bateria LiPo. É importante, não pode ser qualquer carregador, tem que ser carregador que tenha suporte à bateria LiPo. A bateria LiPo, ela pode ser carregada rapidamente, é uma bateria de alta performance também, uma bateria potente. E nós vemos aqui o carregador. Esse é o modelo mais avançado que você vai poder carregar as duas baterias juntas, tá? Mas existem modelos mais baratos que você vai poder colocar uma bateria de cada vez, tá? Mas o indicado seja pelo menos um modelo que seja o Smart Charger, que é o carregamento inteligente, ou seja, ele vai parar quando a bateria atingir aquele nível de carregamento, evitando assim que você estrague as células da bateria. Tá? Então nós vamos deixar aqui e vamos começar a acoplar agora as baterias. Bom, aqui nós vamos então começar a colocar as baterias. No caso de duas baterias, nós vamos juntar. Tente sempre preservar as baterias bem no meio, né, e colocar o máximo apertado possível, para que assim o barco ele tenha o seu equilíbrio exatamente no meio, né, o peso fique exatamente no meio do barco. Então nós vamos aqui atachar. Antes de conectarmos as baterias no motor, nós vamos ter que conectar as baterias no controle remoto. Tá? O controle remoto, por segurança, ele deve estar ligado antes de você conectar as baterias do barco. Então são 4 baterias pequenas, comuns. É importante salientar que a vida dessas baterias é bem prolongada, realmente não gasta, não consome muita bateria o controle remoto, né? Então nós temos aqui o controle remoto já ligado e agora eu vou conectar o barco. Tá? Os conectores eles não deixam você errar, eles têm conexões diferentes, então é até impossível que você conecte de forma errada. Tá? O importante é que aqui você tenha conectado da forma correta. Eu vou ativar o barco. Para ativar o barco eu vou segurar um tempo, eu ouvi um apito e vou largar. Ouvi 3 apitos, o barco está pronto para ser utilizado. Aqui eu posso controlar a direção do barco e posso já acionar o motor. Tá? Então, o que está faltando agora? Nós vamos agora colocar a tampa novamente. E é importante que essa tampa ela seja selada. Tá? Ela tem que ser selada com uma fita à prova d'água. Eu estou utilizando aqui a fita comum que nós utilizamos para fiação elétrica, em primeiro lugar. Então aqui está o barco, pronto para ser colocado na água. O peso dele é relativamente pesado, eu não sei dizer exatamente quanto. E o controle remoto. É isso aqui que a gente precisa. Vamos lá para a lagoa colocar ele agora na água. Bom, então nós já estamos com o barco pronto. E estamos aqui no Steel Creek Park, pronto para colocar esse barco aqui na água. Eu quero que vocês acompanhem e tenham uma noção da velocidade que esse barco pega.
tem que ter um certo cuidado. Ele tem uma profundidade que deve ser obedecida, então tem que ter um certo cuidado na hora de colocar, para não tocar o fundo e também que a água seja limpa. Se for uma água cheia de folhas, essas folhas vão acabar emendando no barco e você vai ter um problema, ter que resgatar ele no meio da água, tá? Então vamos ver como é que ele funciona agora. Você começa a sentir que a potência do barco está diminuindo, é hora de trazer o barco de volta. Foi o que aconteceu agora, quando nós estávamos com a potência máxima, o barco começou a fazer uma paradinha e é hora que a bateria está avisando, eu preciso ser recarregada. Esse carregador que nós mostramos no início da matéria, ele também pode ser carregado na bateria do carro. Tanto você pode ter o adaptador do cinzeiro para colocar a tomada normal, ou ele tem já aquelas pinçazinhas que você coloca direto na bateria do automóvel e pode recarregar. Obviamente você geralmente vai estar usando num lugar onde não tem tomada disponível, então você usa o seu carro, recarrega tranquilamente. Ter cuidado na hora de tirar a fita para que a tinta também não seja arrancada junto com a fita, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, quem tiver interessado em adquirir um barco desse, manda um e-mail para mim, o Wallace, está aqui embaixo, wallace@wallacemoura.com.br, e eu vou mandar para você as informações de como você pode adquirir um Revolt 30 aí no Brasil, ok? Bom, nós vimos aqui como funciona o Revolt 30 e eu quero mostrar para vocês agora, vou apresentar um vídeo engraçado. É algo que aconteceu, que infelizmente a minha esposa estava filmando, e foi uma das grandes besteiras que eu fiz com o Revolt 30. Então, eu vou mostrar para vocês agora o que você não deve fazer com o Revolt 30. Lembrando, é um brinquedo perigoso, são 110 km por hora, você não deve brincar quando tiver pessoas nadando, né? Quando tiverem, principalmente crianças, nadando. E também não é um brinquedo para criança, é um brinquedo de adulto, é um brinquedo que, na verdade, aqui, todo fim de semana acontece corrida de barcos de corrida, né, e são adultos pilotando. Mas fica com o vídeo aí, boas risadas para você e até a próxima. Fica com a gente. Okay, go. Go. That trigger on that. Go, Brandon. Looks so funny. That trigger on that. Make a circle around the boat. Yeah. Get donuts. There's a snake man. Hã? There's a snake man. That trigger on that. The train driver told me that he's seen a snake. Uh-oh. That ain't good. About right there. I'll tell you when to stop.
everything happened. How was your experience today? The experience was exotic. How was your trip today, Brandon? It sucked. Oh God. Why? Because my dad threw the boat. You know, he was driving and It's in the boat. Did he try to kill you? Because that's the words we always hear him say. he tried to kill me. He hit me in the leg with the boat. And what happened? And what happened to the boat? It popped in there, I sank in there, I had to swim to shore. You sank in the boat. Yeah, and Dad did it all. It was whose fault? Dad. Your dad's fault? Yeah. There's gonna be a time where we come and we go It's going to Facebook. with the boat and nothing happens. She says don't hit her, hit her. She says do hit her. It's funny. The boat went straight inside. That's why we couldn't find it. Why are you having to sit on Daddy's lap? Because we're wet. Why are you wet? Because it was too hot, so we decided to go in the creek. No, because Dad ran a boat into the boat that hit me in the leg, and I sunk, and then I had to swim at shore, and Daddy here did it on an accident, but now he's laughing, so I'm thinking it's on purpose. So what you're trying to say is Daddy almost killed you? Yeah, Dad almost killed me. Was that nice, Daddy? And I'm gonna tell Lou Danilo and his mom, and his dad, Tell Obama. and Isabella, and everybody that I know in Brazil and here.